bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Que venha o governo do Senhor sobre o nosso dia, venha o reino do Senhor. O Senhor tem o controle da nossa vida, da nossa história, das nossas escolhas, para que a tua vontade seja feita, assim na terra como é no céu. Espírito Santo, essa live é sua, minha vida é sua também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia, Beth, Marina. Obrigada pela presença de vocês. Oi, Cristiana. Bom dia. Bom dia, José Maurício. Seja bem-vindo. Natalice Costa. Bom dia. Bom dia, Mário Sérgio, Sheila, Celestino, Vilma, Daiane, Maria Iracema. Obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Vanessa, Fênix. E também um grande abraço para os que irão assistir mais tarde no Facebook e no YouTube. Muito obrigada, viu? Por assistirem, curtirem e também compartilharem. É muito bom saber que tenho a companhia de vocês aí, mesmo que seja em outro horário, vocês estão me acompanhando. Obrigada por assistirem. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Zaqueu. Vocês conhecem Zaqueu, né? Já ouviu falar, já tem tantas pregações, tantas reflexões, tantos textos, né, escritos sobre a vida de Zaqueu. Eu venho falar também mais um pouquinho dele, né? Para quem não sabe da história, do contexto, está registrada em Lucas 19, tá? Lucas 19. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos em Jericó. E os publicanos, eles eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. E esses cobradores de impostos, esses publicanos, eles eram vistos, né, como golpistas, né, como corruptos, que eles roubavam nos impostos, eles cobravam uma taxa muito acima e enriqueciam ali em cima do povo de Jericó. Então, ele era bastante odiado, porque ele era o chefe. Para chegar a ser chefe, ele não chegou sendo chefe. Ele primeiro aprendeu o ofício, começou lá de baixo, cresceu até se tornar o chefe dos publicanos, né? Então, fazia muitos anos que Zaqueu era odiado, muito odiado. A presença dele não era uma presença desejada pelo povo, né? E com certeza, se ele era chefe de homens corruptos, de homens que roubavam os outros nos impostos, não eram companhias sinceras, não eram amigos sinceros, honestos, né? Zaqueu era rodeado de pessoas que o odiavam e rodeado de pessoas que queriam ter algum benefício com aquela amizade dele, né? Porque ele era o chefe dos publicanos, então ele trazia às vezes algum status ou algum benefício para quem se aproximava dele. Então, dificilmente alguém se aproximava de Zaqueu por quem ele era, na essência, na identidade dele. Talvez pela influência que ele tinha, né? Então, Lucas 19, de 3 a 4, fala assim: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de baixa estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Você acha que alguém ia facilitar para Zaqueu? Claro que não, né? E ele queria ver quem era Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. Aí você fala assim: mas graças a Deus eu sei quem é Jesus. Mas às vezes você ainda, por mais que você conheça sobre Jesus, saiba sobre Jesus, você está no lugar onde você não está vivendo o que esse Jesus conquistou na cruz do Calvário para que você vivesse. Muitas vezes você tem carregado rótulos na sua vida, rótulos na sua essência. Às vezes você é alguém que começa as coisas e não termina.
Quantas coisas você já começou e não concluiu? Então, às vezes, as pessoas te rotulam como alguém que não é alguém de confiança. Ah, não adianta pedir nada, porque vai começar e não vai terminar. Às vezes, nós somos seguidos na nossa vida, na nossa história, por rótulos. As pessoas, elas começam a ver a gente de acordo com o que a gente dá para elas. Na história, no andar da carruagem da nossa vida, da nossa história, nós temos atitudes, fazemos escolhas e muitas vezes nós somos rotulados por isso. Ah, fulano é controladora demais, é controlador, o outro é mentiroso, o outro é... aquele lá não vai para frente, ah, aquele subiu na vida porque também fez coisa errada. Então, muitas vezes nós somos carregados de rótulo, ou às vezes seus rótulos não sejam nenhum desses que eu acabei de dizer. Talvez os rótulos sejam você mesmo que se coloca em si. Você olha para você e fala assim, eu já fiz de tudo, não sai do lugar. Eu já tentei, mas não vai. Sabe, Zaqueu experimentou uma mudança de entendimento tão radical na vida dele que ele virou uma outra pessoa. Ele se tornou uma outra pessoa. Então, o que o Espírito Santo, que está presente aqui nessa live, pode fazer para você, com você, é transformar você em uma nova criação. Você pode mudar radicalmente o seu estilo de vida, porque Deus é maravilhoso. Quando Deus nos criou, Ele não colocou um ponto final. Ele colocou em nós uma vírgula, porque nós podemos mudar, nós podemos viver de um jeito diferente. Sabe, quantas vezes você falou, nunca imagino minha vida sem Jesus. Nunca que eu vou desviar do caminho. Eu aprendi desde pequenininho a servir a Deus. E aí você vai ver no longo da história que você se afastou, que você parou de ter prazer nas coisas de Deus, parou de ter prazer na comunhão dos santos, parou de ter prazer de ir na igreja, você estava indo mais como algo mecânico, você não sentia mais, não via, porque nós todos somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus e todos nós podemos mudar, tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, veja que não caia. Então, do mesmo jeito que às vezes você acha, não, eu nunca vou desviar, eu nunca vou fazer isso, eu jamais vou fazer aquilo. Quando você vê, você está fazendo. Quando você se percebe, você já está num abismo sem fim de decisões e escolhas que te afastaram do plano original de Deus para sua vida. Porque qualquer pessoa pode mudar. Talvez você achou que nunca ia vestir aquele tipo de calça, aquele tipo de blusa que tá na moda. Isso é ridículo, nunca que eu vou usar um negócio desse. Quem aí acompanhou aí os anos 70, anos 80, como a moda mudou, né? A gente falava assim, mas que coisa ridícula. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquela cor verde-limão, falei, nunca, jamais, verde-limão nunca vou usar. Acreditem, passou um tempo eu estava usando verde-limão. Eu achava calça de boca de sino, calça de boca larga, horrível, horrível. Passou um tempo eu estava lá usando a calça de boca de sino. Aí veio aquela moda de calça skinny, né? Eu achava feio demais. Homem usando calça skinny eu achava horrível. De repente eu estava achando bonito. Até comprei para o meu filho uma calça skinny. Acho bonito. Então, assim, nada na sua vida é definitivo. Então, se você pode mudar para o mal, pode se desviar, pode ir para o lado de fazer coisas que você falou, nunca vou fazer isso, e você vê tá fazendo, também existe em Jesus um jeito novo de pensar, um jeito novo de agir. Do mesmo jeito que você não concordava com coisas que hoje para você se tornaram normais e para você se tornaram comuns, e hoje você não acha nada demais fazer o que você antes achava terrível, o seu entendimento mudou, foi transformado. E eu quero dizer hoje para você, talvez eu estou falando aqui de roupa, de moda, mas talvez você está num lugar de muita dor, de muita dificuldade. E você olha, é impossível você sair daí, não é impossível.
Jesus pode transformar você em uma outra pessoa, em uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Deus vai fazer você de novo. Deus vai refazer você como ontem. Eu estava dizendo na live que o vaso que se quebra na mão do oleiro, ele refaz, ele faz de novo. Ele reconstrói. Zaqueu, ele era rotulado como golpista. O rótulo de Zaqueu é que ele era chefe dos publicanos e ele era corrupto, ele oprimia o povo, ele roubava do povo. Mas lá no versículo 5, Jesus fica embaixo da figueira, olha para cima e fala: Zaqueu, chamou ele pelo nome dele. Quantas vezes ele ouviu o nome dele? Talvez fazia anos que Zaqueu não escutava o nome dele. Pessoas chamavam ele de publicano, de ladrão, de corrupto. Lá vem o ladrão, lá vem o cobrador de imposto. Eu acho que, eu não sei, assim, eu acredito que Zaqueu se sentiu tão acolhido por Jesus, porque Jesus o chamou pelo nome. Jesus não chama você pelo seu rótulo, Jesus te chama pela sua essência, pelo seu propósito, porque hoje as pessoas estão escolhendo nome, até ver o significado, mas às vezes tem gente que escolhe nome sem ver significado. Mas na época, o judeu, ele escolhia o nome sempre com o propósito da missão do que ele queria que o filho fosse. Qual pai que ia colocar o nome no filho querendo que ele fosse corrupto, querendo que ele fosse ladrão? Eu tenho certeza que os pais de Zaqueu, quando escolheram o nome dele, escolheram pensando num propósito, em algo bom para a vida dele. E acabou que na história de Zaqueu, ele não era mais chamado pelo nome, era pelo rótulo. O rótulo que as pessoas colocaram nele. Então, às vezes, as pessoas olham para você e te rotulam: ah, aquele lá não vai dar certo, aquele não dá certo, tudo que ele faz dá errado. Ah, tá, aquele lá, aquela lá, ah, aquela lá. Às vezes as pessoas, até quando vão se referir a você, se referem ao seu fracasso, à sua história de dor. Você é lembrado pela sua dor, aquela lá que aconteceu aqui na vida dela, ah, sei, aquela daquele dia. E às vezes as pessoas se referem a você, não se referem mais na sua essência, se referem aos seus rótulos. Eu quero dizer que quando Zaqueu ouviu Jesus falar do nome dele, Jesus falou: Zaqueu, ele fez questão de chamá-lo pelo nome, pela essência, pelo propósito. Zaqueu, não chamou pelo apelido, não chamou pelo rótulo. Você tem algum apelido? Você tem algum rótulo? Jesus te chama pelo nome da sua essência, pelo nome de quem você pode ser nas mãos dele. E Zaqueu ficou tão feliz que ele fala assim, lá no versículo 6, fala que ele no mesmo momento, ele nem pensou, ele desceu rapidamente e recebeu Jesus na casa dele com enorme alegria. Qual será o tamanho dessa enorme alegria? Quem Zaqueu costumava receber na casa dele? Talvez fosse alguém que nem recebia pessoas na casa dele, porque ou eram pessoas que o odiavam, ou pessoas que se beneficiavam do status ou do que ele poderia oferecer. E ali estava o Cristo de Nazaré, oferecendo para ele um resgate da identidade dele, oferecendo um amor que ele nunca recebeu, uma presença que ele nunca sentiu. E aí ele desce rapidamente e recebe Jesus na casa dele com enorme alegria. Não estava nem se cabendo dentro de si, porque Jesus falou assim: olha, Zaqueu, eu hoje preciso ficar na sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. Se você lê Lucas 19, em nenhum momento fala que Jesus fez uma pregação, fala que Jesus fez um discurso, fala que Jesus deu um puxão de orelha em Zaqueu. Você tem que parar, cara, de ser corrupto. Você tem que deixar de oprimir o povo, você tem que mudar de vida. Em nenhum momento a gente vê nenhum versículo dizendo, só diz que Jesus entrou na casa do Zaqueu, o publicano. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, fala que assim, no versículo 8 fala assim, que Zaqueu, quando Jesus entrou, que ele recebeu com aquela enorme alegria,
o que é falado entre o versículo 6 e o versículo 8, no versículo 7, não diz que Jesus fez nada, falou alguma coisa. No versículo 7, entre Jesus chegando na casa, Zaqueu recebendo com enorme alegria, e entre a decisão de Zaqueu, não tem escrito nada sobre Jesus ter pedido para ele fazer algo. O que está escrito no versículo 7 é que todo mundo ali no meio da multidão que presenciaram aquela cena de Jesus e Zaqueu ficaram assim a murmurar e a reclamar. Não é possível, olha lá. Ele vai entrar na casa daquele pecador, daquele cobrador de impostos, daquele ladrão. Olha lá Jesus entrando na casa dele. Tinha o quê? Entre Jesus, ele descendo para receber Jesus na casa dele, para levar Jesus na casa dele com enorme alegria. E entre a decisão de mudar de vida, tinha ainda o julgamento das pessoas, a condenação das pessoas. E aí fala no versículo 8, fala que, então disse Zaqueu, metade dos meus bens eu vou doar a Jesus. E se eu extorqui, se eu tirei de alguém alguma coisa, eu vou com a metade que sobrar para mim, eu vou restituir 4 vezes mais. A mudança de entendimento daquele homem foi genuína. Mas o amor de Jesus por ele também foi. E ele não resistiu à presença santa de Jesus. Então, quando a gente olha para Zaqueu, a gente fala assim, Zaqueu realmente mudou, teve uma mudança de entendimento, ele saiu daquele lugar, ele realmente se arrependeu. Mas quando você olha para você, e quando você olha para a sua história, para a sua vida, que você acha que você não vai sair daí, que você não tem jeito mais para você, que é impossível. Jesus hoje precisa entrar na sua casa, precisa ficar na sua casa, no seu coração. Mas Jesus já está aqui, Fernanda. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 6 anos. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 12 anos. Eu aceitei Jesus. Mas nós precisamos ficar conectados. Às vezes você precisa se reconectar, aprender mais sobre Jesus, aprender mais para que você encontre descanso, refrigério na presença do seu bom pastor. O seu entendimento foi mudado, desconstruído tantas vezes e te afastou da presença, que você hoje olha para Deus como alguém importante na sua vida, mas acha que a sua vida não vai mudar, que a sua condição não vai mudar. Assim como Zaqueu se tornou uma nova criação, você também vai se tornar uma nova pessoa. Todos os rótulos colocados por outras pessoas ou por você mesmo irão cair. Porque Jesus, através da presença do Espírito Santo nessa live, vai refazer você, reconstruir, tornar você uma outra pessoa. Aquele homem que era considerado um ladrão, um publicano, um cobrador de impostos, um corrupto, Deus mudou o entendimento dele com a presença de Jesus. A conexão dele foi tão forte com Jesus que ele falou, eu preciso tomar decisões para sair desse lugar. Eu não quero mais ter esse rótulo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma nova criação. E aquele homem que era conhecido por todas as coisas ruins que ele fazia, ele mudou o entendimento e fez as escolhas e decisões para sair daquele lugar. E ele se tornou conhecido como o homem que Jesus foi para a casa dele, o homem que Jesus entrou na casa dele, o homem que doou metade dos bens, o homem que restituiu quem ele roubou, ele restituiu 4 vezes mais, enriqueceu quem ele roubou. Foi um dinheiro na poupança, né? Aqueles que foram extorquidos, acabou que o dinheiro Deus fez render 4 vezes mais para a pessoa. Eu imagino que na época que Zaqueu extorquiu, que Zaqueu deixou praticamente as pessoas na miséria, as pessoas ficaram desesperadas, achando que a vida ia acabar, achando que nunca mais iriam se erguer, e de repente aquele homem foi mudado em seu entendimento.
Porque o Cristo foi para a casa dele. A conexão com o Pai foi restaurada através do Cristo de Nazaré. E aquele dinheiro que ele tirou daquelas famílias, daqueles pais de famílias, foi restituído 4 vezes mais. Porque Deus é assim. Ele sempre vai fazer mais do que você pede e sonha. Você acha que aquelas pessoas que foram extorquidas por Zaqueu esperavam receber 4 vezes mais? Claro que não. Se recebesse o que Zaqueu roubou, já estava bom por demais. Mas o que acontece? Deus surpreende. Deus vai entregar para você, já tem pronto para entregar para você mais do que você pede e mais do que você sonha. Por isso que é bom você confessar seus sonhos a Deus, abrir seu coração e revelar para Deus. Deus já sabe, mas confessar com palavras os seus sonhos, a sua tristeza, porque você precisa presenciar o melhor de Deus na sua vida. Quando vem, você precisa testemunhar que foi mais do que você pediu, mais do que você pensou e muito mais do que você sonhou. Porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Então, Jesus entrou naquela casa. Aquele entendimento daquele homem foi mudado. Os rótulos todos caíram. Ele não era mais conhecido como ladrão, como corrupto. Ele foi conhecido como o homem que doou metade dos bens para os pobres. E foi conhecido de novo como o homem que antigamente roubava, mas hoje ele restitui o que ele roubou. Porque ele foi transformado em seu entendimento. Quando Zaqueu confessou essas atitudes, essas escolhas, novas atitudes, novas escolhas, Jesus falou: hoje teve salvação nessa casa. Hoje teve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e veio salvar o perdido. Onde que você está hoje? Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, quer buscar você. E quer dizer para você hoje o que está aqui em 2 Coríntios 5,17. Se você estiver nele, você vai se tornar uma outra pessoa. Só em Jesus que nós temos condições de sermos moldados no entendimento de tal forma que você pode passar anos sendo conhecido, sendo uma pessoa de uma forma, e de repente Deus vai mudar o seu entendimento e você vai mudar tanto que você vai ser reconhecido até pelas pessoas que convivem com você como uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem. Até fisicamente você pode ter o seu corpo transformado se você estiver em Jesus. Porque a sua identidade não está nos seus rótulos. A sua identidade, a sua essência está em Jesus. Deixa o Cristo de Nazaré entrar na sua casa, te orientar nas suas decisões e escolhas. Quais são as decisões que você precisa tomar para sair desse lugar? Porque todas as decisões que você teve até agora te levou para ir, para esse lugar que você está. E você está aí aflito, angustiado, está com o seu coração preso, às vezes a palavra que alguém lançou, às vezes a um comentário, às vezes a um evento trágico que aconteceu na sua vida. O Cristo de Nazaré está aí na sua casa nessa manhã e diz: eu posso te dar um novo entendimento. Eu posso transformar o seu caos em milagres. Eu posso transformar as suas dores em bênçãos. E eu posso restituir a você 4 vezes mais as coisas que foram extorquidas, tiradas de você. Porque este é o nosso Deus. Ele é o seu Pai revelado em Jesus. Jesus veio revelar não só um Deus, mas veio revelar um Pai que se preocupa, que se compadece, que se inclina, que apesar de toda a glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que como Zaqueu, você permita que Jesus faça parte dos seus dias. Aprenda mais sobre Jesus, porque você vai encontrar descanso para a sua alma cansada, para a sua alma aflita. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os meus irmãos. O Senhor conhece a dor
O Senhor conhece os rótulos que cada um carrega. Eu vejo pessoas aqui tão cansadas de serem conhecidas por desistirem. E queriam tanto não desistir mais. Espírito Santo de Deus, abraça os meus irmãos neste momento. Tire toda a escama dos olhos para que eles enxerguem que a cruz do Calvário veio trazer plenitude de vida para nós. E que é na cruz, aos pés de Jesus, que o nosso entendimento é transformado e o Senhor nos torna uma nova criação. O Senhor nos cria de novo, o Senhor nos faz de novo, alinhados ao seu plano original, para manifestarmos a glória do Senhor na nossa vida. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade para ministrar sobre você cura. E eu ministro cura sobre toda doença que você tem no corpo e toda enfermidade de alma. Seja curado, seja liberta agora em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.